Capítulo 3. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Tópico: separação da alma e do corpo. Perguntas de 154 a 162. Pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte nisso toma. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: rotos os laços que a retiam. Ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se torna preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de algum modo, chegando à morte. Ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Neste caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta: na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica.
O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe conquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Pergunta 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Resposta: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Pergunta 158. O exemplo da largata que, primeiro, anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Resposta: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Pergunta 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos, o que vem receber a entrada do mundo espiritual, os ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e vai visitar. Pergunta 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Resposta: geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Pergunta 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder qualquer consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito seja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo.